Bem-vindo a mais um bate-papo da versão 2, a conexão entre gestão e contabilidade. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente, envolve contabilidade também, mas é um assunto um pouco mais específico. Nós vamos falar de contabilidade de eleições e contabilidade de partidos e candidatos. Nós convidamos hoje, está aqui ao meu lado, Lucas Bessoni, doutor Lucas Bessoni, da Bessoni Fortes. Na minha frente tem o Luiz Carlos, meu sócio, que está presente nos outros nossos vídeos. E uma novidade também, a nossa sócia, a Letícia Fantini, aqui na minha frente. E a Letícia, na verdade, ela é sócia desse braço da versão 2. Na verdade, nós temos um braço que cuida especificamente dessa parte de eleições, né? Eu não sei se a grande maioria de vocês conhece, mas os partidos e os candidatos também precisam fazer contabilidade. São coisas diferentes, a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Então, acho que a gente pode começar com esse assunto, né? A diferença entre a contabilidade anual de um partido, de um diretório, e a prestação de contas de campanha. Vamos começar primeiro com o Luiz, né, Luiz? Okay. Explica um pouquinho para nós aí, para a gente dar uma sequência aqui. É muito importante, né, Ricardo? Boa tarde, boa tarde para quem está vendo a gente à tarde, boa noite para quem está vendo a gente à noite, né, e por aí vai. Essa diferenciação, né? O primeiro é saber que realmente partidos políticos são entidades e que devem preservar, né, o princípio da entidade, da contabilidade, que são entidades distintas dos seus diretores, dos seus gestores. E os partidos políticos, eles têm toda a esfera partidária, ele tem por obrigação, por lei, de cuidar, né, zelar pela sua contabilidade. Para isso ele precisa de profissionais qualificados, de empresas qualificadas nessa área. E é uma contabilidade realmente, em alguns aspectos, parecidas, né, com a contabilidade partidária. Ela é parecida em alguns aspectos com a contabilidade tradicional, em outros aspectos não. Tem sistemas específicos, tem um regramento específico e tal. E tem também aí uma outra situação, que é onde se mistura um pouco esse conceito, né? Muitos dirigentes partidários de primeira viagem, né? Pessoas que entram na política para tentar uma eleição, às vezes, ou duas, e depois saem. Eles confundem essa contabilidade anual do partido, que é uma coisa, né, que tem que ser entregue, que tem que ser cuidada, com a prestação de contas de campanha, que é uma atividade feita ali somente realmente no período de campanha. São coisas bastante diferentes uma da outra, mas todas duas são obrigatórias. E todas duas geram consequências muito negativas, né? Tanto para o partido, para o projeto partidário, às vezes para o CPF da pessoa que está envolvido, quando elas são negligenciadas, né? E às vezes negligenciadas sem querer, né? Porque realmente é por falta de conhecimento. Desconhecimento. Então a gente quer exatamente falar um pouco disso aqui. Nós estamos aí num ano pré-eleitoral, né? Então seria realmente para alertar as pessoas que estão com esse projeto, que vão participar desse desenvolvimento, de participar da política, e é o que o Brasil está precisando, né, de que cada vez mais pessoas participem ativamente da política, mas que entre já com o pé direito, né, entre profissionalizado, não entre achando que é de qualquer jeito, que pode fazer de qualquer jeito, porque não é. E aqui a gente vai abordar um pouco os problemas que são causados por esse entendimento. O interessante, Luiz, que assim, quando a gente fala, e a gente até percebe isso nas eleições todas que a gente já vem participando, a gente se depara com alguns candidatos que chegam até a gente dizendo que o contador dele não fechou o balanço, né? Então, é interessante aqui, até a Letícia, que pega mais na operação com a gente, pode falar um pouquinho disso, depois o doutor Lucas aqui entra na parte mais jurídica, mas é interessante porque muita gente acha que contabilidade de candidatos, né, que é essa diferenciada que você está dizendo, ela teria que ser feito um balanço da campanha e, na verdade, é um balanço, mas é um balanço que a gente chama de prestação de contas, né? Mais um acompanhamento financeiro do que você ter ali um balanço mesmo contábil, né? Quer falar um pouquinho disso, Letícia? É até um ponto interessante falar essa questão do balanço, porque, de fato, existem muitos candidatos que entendem que
ao contratar uma contabilidade para fazer a prestação de contas de campanha, ele teria que fazer um balanço contábil. Não é assim que funciona na campanha, na prestação de contas de campanha. Mas na contabilidade dos partidos, na contabilidade anual, de fato, tem que ser feito um balanço, Porque né? aí é uma contabilidade tradicional, mas é uma contabilidade anual, né? Diferente daquela específica da campanha. Exato, e isso engloba todas as obrigações, né, que estão de acordo com o que o partido precisa entregar, mas também tem mais um sistema, além do balanço, você tem mais um sistema que é o SPCA, que é o sistema onde você informa a prestação de contas para a Justiça Eleitoral, e as informações que você já deu lá no SPCE, que é o sistema da campanha eleitoral, também tem que constar no SPCA. Então, a prestação de contas anual dos partidos é uma coisa complexa, né? Tem muitas informações, tem muitos segmentos, e acho que é o mais importante, assim, do partido. Não, e que é importante o que você disse, ela tem campanha, prestação de contas de campanha e a contabilidade anual, elas são vasos comunicantes, no sentido assim, são coisas conectadas, né? Ou seja, a prestação de contas da eleição, ela se encaixa, né? Ela vai também afetar, de certa forma, de forma importante, principalmente porque a movimentação financeira é grande, a prestação de contas anual dos partidos. Mas são dois braços realmente distintos, são duas coisas que têm que ser feitas. Mas que ao mesmo tempo estão integradas, estão né? integradas, tem uma Deixa eu tentar fazer só um método aqui, para quem realmente desconhece totalmente o assunto, a gente tentar mostrar esse passo a passo. Usando como exemplo a campanha do ano passado, né, 2020, onde nós tivemos campanhas para prefeitos e vereadores, devido ao Covid, ela começou um pouco mais tarde, mas ela iniciou em setembro e terminou ali no primeiro ou no segundo turno, dependendo do candidato. Então, a partir do momento que sai o CNPJ da campanha, começa a contabilizar toda a movimentação financeira da campanha. Tudo que é receita, ou seja, todas as doações que ele recebe, pode ser vinda dos fundos ou de alguma doação normal, e também todas as saídas de dinheiro, onde ele faz o gasto para a campanha dele, isso tudo é contabilizado num sistema que você chamou de SPCE, não é isso? Certo. Esse movimento, ele fecha a eleição, tendo que bater ali todos os números até os centavos, e você fecha a prestação de contas dentro de toda a legislação que o doutor Lucas vai falar daqui a pouco aqui para a gente. E aí você fecha o SPCE, fechou a prestação de contas daquela campanha. Obviamente você tem algumas obrigações acessórias no ano seguinte, uma DIRF, alguma outra obrigação que eu não esteja lembrando, mas essa informação, por ter movimentado alguma coisa com o partido, ela vai também para o SPCA, que é a contabilidade anual do partido, é isso? Exato, exatamente. No SPCA, a gente tem que informar não só... um partido, ele vai ter basicamente 4 contas, que é a conta de outros recursos, fundo de campanha, aliás, recursos de campanha, fundo partidário e FEFC, né? E tem o fundo partidário mulher também. No SPCE, eu vou registrar as informações de apenas uma conta, que é recursos de campanha. Mas no SPCA eu tenho que trazer todas essas informações também. E uma coisa que é muito importante é que as informações elas têm que estar totalmente iguais. Então, assim, eu estou informando no sistema, eu tenho que repetir todas aquelas informações no SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual. Uhum. E o balanço também tem que estar condizendo com essas informações. Nós estamos falando porque parte dos recursos que vão para a campanha, eles passam antes pelo partido. Né? Então, esse fluxo é muito comum, né? Porque é o partido que recebe o dinheiro dos fundos, então ele que vai repartindo isso, digamos assim, para as suas entidades, para as outras entidades partidárias que estão abaixo dele. Então, como o dinheiro passou por ele, ele tem que prestar conta daquilo, então há essa conexão. Né? Se um candidato recebe uma doação diretamente de uma pessoa física, externamente, durante a campanha, aí esse valor especificamente não teria conexão, né? Um candidato? Um candidato recebendo uma doação direta de uma pessoa física. Não, ele não exato, ele não passou pela conta do partido. Mas grande parte do dinheiro das campanhas, ele passa pela conta do partido, então ele cria essa conexão e essa necessária
Não precisa nem ser os recursos públicos, né? Fundo partidário e fundo eleitoral. Se for a doação de pessoa física para o diretório e o diretório for empregar esse dinheiro na campanha, doando para outros candidatos, é necessário também declarar a origem do doador. Exato, né? Então, na prestação de contas do candidato, vai constar não só a entrada do recurso, mas quem é a pessoa física que, em primeira mão, doou para o partido. Exato. Isso para fazer a conexão e entender o caminho do dinheiro, né? Isso, Vamos dizer assim, para evitar... Se o recurso pode ser usado, se não veio de uma fonte vedada, né? Por isso, porque as regras que regem a arrecadação e despesa de recursos mesmo, né, por partido político, ele é uma no ano eleitoral e outra em anos não eleitorais. Isso, exato. Vou dizer melhor, ela é para contas anuais uma regra e para prestação de contas outra regra. Isso, exato. Então, só que na hora do partido empregar esse recurso para a campanha, quando ele vira a chave, aquele recurso deixa de ser relacionado às contas anuais e passa a ser relacionado às contas de campanha e ele muda a regra. Então, é por isso que tem que ter o fio da meada para ver se aquele CPF não é um concessionário de serviço público, dentre outras vedações da lei eleitoral.